Olá pessoal, bem-vindo de volta a mais uma aula de resistência dos materiais avançados. Na aula de hoje a gente vai tratar a respeito da seção 3.3, flambagem elástica e plástica. Mas antes de entrarmos no assunto, vamos resolver as questões que ficaram como atividade da aula anterior. Então vamos à primeira atividade. Nós temos aqui três seções transversais de barras de aço, com o mesmo módulo de elasticidade, mesmo tipo de vinculação, mesmo comprimento efetivo e mesma área. Tá? Então, são barras de aço de mesmo material, módulo, elasticidade, vinculação, comprimento efetivo. Apenas modificou-se a seção transversal dessas barras, conservando a área total. O que se pede é para a gente definir do maior para o menor qual seção transversal terá maior carga crítica. Então, a gente lembra que da equação da carga crítica, a gente pode escrever dessa forma, né? Por exemplo, a carga crítica é dada como π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento crítico ao quadrado. Então, se a gente ordenar aqui, colocar da sequência, né? A carga crítica da seção quadrada, a carga crítica da seção triangular e da seção circunferencial, nós percebemos que, como se trata do mesmo material e mesmo comprimento crítico, a gente pode, né, realizar essa simplificação, que é cortar esses termos, né? Assim como o π, que aparece aqui, porque é uma constante. Então, se a gente organizar, a gente vai perceber, após eliminar esses termos, que as cargas, né, críticas dependerão, nesse caso, devido à conservação do material, comprimento e outros aspectos, apenas do momento de inércia. Então, a gente vai comparar os momentos de inércia dessas seções para a gente conseguir determinar qual que é o que vai produzir a maior carga crítica no final. Então, vamos seguindo. Então, qual que é o cálculo do momento de inércia para cada seção? Aqui já está organizado. Para a seção quadrática, vamos assim dizer, né? Uma seção no formato quadrado, nós temos essa expressão, lado a quarta dividido por 12, para o triângulo em questão, L a quarta raiz de 3 dividido por 96, e para a seção circular, π diâmetro ao quadrado dividido por 64. Então, nós já temos as expressões. Agora, nós temos que fazer com que isso fique, né, de forma tangível para nós, né? Porque nós não temos as unidades de dimensão de raio, nem de comprimento dos lados do triângulo aqui, e nem da base dessa seção quadrada. Então, como nós sabemos que as áreas são iguais, nós podemos reescrever que a área da seção quadrada é igual da seção triangular, assim como da circunferencial. Vamos chamar esse comprimentozinho aqui de B, que é o lado. Vamos chamar o lado do triângulo de L. E nossa circunferência tem um diâmetro D. Então, se nós aplicarmos, né, as equações das áreas de cada uma dessas figuras, nós vamos chegar com essa expressão. Tá? A equação da área da seção quadrada, da seção triangular e do círculo. Ok. Então, o que nós vamos fazer? Vamos escrever os momentos de inércia em função dessas áreas. Tá? E nós chegamos a uma expressão bem grande. Nós tínhamos aqui, só para a gente relembrar, né, vou colocar aqui, a seção quadrada tinha um momento de inércia escrito dessa forma, B a quarta dividido por 12, a triangular L a quarta raiz de 3 sobre 96 e a circunferencial ou circular π diâmetro ao quadrado sobre 64. Diâmetro ao quadrado sobre 64. Então, a gente vai reescrever essa equação
do momento de inércia em função das áreas, né? B² sobre 12 é igual ao momento de inércia da seção quadrada. E nós sabemos que a área da seção quadrada é igual a B ao quadrado. Então, aqui a gente pode escrever isso aqui como área ao quadrado, né? B ao quadrado é a área e B² sobre 12 a gente calcula o momento de inércia. Então, a gente pode dizer que isso aqui é igual a área da seção quadrada ao quadrado dividido por 12. Então, está aqui embaixo. Quanto a essa expressão aqui, a gente pode também dizê-la, né, que ela também é área ao quadrado, né? L² raiz de 3 sobre 96 é o momento de inércia. E L² raiz de 3 sobre 4 é a área. Então, a gente pode colocar aqui em função, né, da área ao quadrado também, raiz de 3 dividido por 18. A área da seção circunferencial é π diâmetro ao quadrado sobre 4. O momento de inércia é π diâmetro ao quadrado sobre 64. Se nós reescrevermos adequadamente, a gente também vai chegar aí no valor de área ao quadrado dividido por 4π. Então, nós temos já o momento de inércia em função das áreas. Então, como sabemos que cada área é idêntica, né? Então, nós temos condições agora de obter uma expressão que vai nos levar que vai nos permitir organizar ou ordenar os momentos de inércia. Então, como as áreas são iguais, a gente tem a seguinte expressão. A gente pode tirar esse termo daqui, esse termo daqui e esse termo daqui. Então, ficou assim. Para a barra quadrada, o momento de inércia da barra quadrada é igual a 1 sobre 12. 1/12. Para a seção triangular, é igual a raiz de 3 sobre 18. E para a seção circular, ficou 1 sobre 4π. Como o exercício ele quer que a gente ordene do maior para o menor, então o triângulo é o que vai ter, né, vai apresentar a maior carga crítica. Então, primeiro é o triângulo, depois vem seguida aí pela seção quadrada, e em terceiro é a nossa seção circular. Então, essa é a resposta do exercício. Vindo agora para o exercício 2, vamos ler o que ele pede, né? Uma coluna com perfil W 150 vezes 13, com propriedades geométricas exibidas na figura, é utilizada para suportar uma cobertura. O comprimento da coluna é 2 metros e o módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascal. Então, nós temos essa estrutura, essa coluna, né, do perfil W 150 vezes 13. O que nós devemos fazer? Quais são, respectivamente, as cargas críticas para a coluna caso ela tenha as seguintes vinculações? 1. Se ela for bi-engastada, se ela for engastada e articulada, se ela for biarticulada e se for engastada apoiada. Então, a gente tem que calcular para cada uma dessas situações, lembrando, né, que o comprimento efetivo vai mudar de acordo com o tipo de vinculação. Então, vamos à resposta, né? Então, primeiramente, a gente vai iniciar, né, os cálculos com a carga crítica em função do comprimento efetivo, que é dado por essa expressão. O módulo de elasticidade vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. Lembrando aqui que o exercício já nos fornece qual que é o momento de inércia em relação ao eixo Y, eixo X e a área dessa seção transversal. Então, calculando aí
as propriedades geométricas, na verdade a carga crítica em função do comprimento efetivo, nós vamos deixar, na verdade, né, essa equação em função do comprimento efetivo, porque aí só basta substituir depois de acordo com a situação de vinculação. Então, o comprimento crítico vai ficar π vezes π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade, que é do 200 gigapascal, então é 10 a nona, vezes o momento de inércia em relação ao eixo y, 82. Aqui está centímetro a quarta, então a gente vai multiplicar por 10 a menos 8 para ficar em metros a quarta. Tá? Então isso aqui vai ficar 82 vezes 10 a menos 8. Substituindo aqui, 82 vezes 10 a menos 8, tudo isso dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. Então, se a gente multiplicar corretamente, a carga crítica em função do comprimento efetivo vai ser dado por essa expressão. Dividido por LE ao quadrado. Então, ficou em função do comprimento efetivo. Vamos calcular para a situação bi-engastada, né? Então, vamos aqui para outra parte. Então, para a situação 1, que é bi-engastada, o comprimento efetivo, para quem não lembra, tem que dar uma visualizada novamente no vídeo anterior, vai encontrar que LE é igual a 0,5 vezes L. Para a situação 2, que é engastada ou articulada, engastada articulada, né? Na verdade, o LE é 0,7 vezes L. Para a situação biarticulada, nós temos aí o LE igual ao próprio comprimento da barra. Tá? E para a situação engastada apoiada, que é a quarta, o nosso LE é igual a 2L. Então, basicamente, a gente substitui nessa expressão os valores de LE para cada situação. Para a situação situação bi-engastada, o nosso LE vai ser 0,5 vezes L. O L, que é o comprimento da coluna, é 2 metros. Então, vai ser 0,5 vezes 2 elevado ao quadrado. Então, isso aqui, vou fazer aqui embaixo para a gente ter espaço. Então, nós temos, para a situação bi-engastada, que é a situação 1, a carga crítica vai ser dado por essa expressão. LE vale 0,5 vezes L, então vai ser 0,5 vezes L ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter que a carga crítica vai ser 1.618,6 kN. Então, nós já temos para essa situação. Repetindo aqui, né, nós vamos ter aqui 0,7 vezes 2, aqui vai ser apenas 2 e aqui vai ser 2 vezes 2. Então, para a gente adiantar, basta apenas substituir na equação aqui os valores. A gente vai ter, para a situação 2, a carga crítica de 825,82 kN. Para a situação 3, nós vamos ter que é a situação onde é biarticulado, 404,65 kN. Para a situação 4, que é engastada apoiada, nós teremos a carga crítica de 101. Questão 4, 101
13,16. Então, portanto, essa é a sequência das cargas críticas que a gente acabou de determinar conforme o tipo de vinculação da estrutura. Vamos agora ao último exercício das atividades. Para que uma coluna de madeira sofra flambagem elástica, ou seja, passivo de usar a equação de Euler, seu índice de esbeltez deve ser maior que 100. Então, tem que ser maior que 100, o lambda. Aí. Suponha que essa coluna seja quadrada, biarticulada, com 4 metros de comprimento e módulo de elasticidade de 15.000 MPa. Qual a dimensão máxima do lado que essa coluna pode ter para que ela sofra flambagem elástica e com essa dimensão, qual a sua tensão crítica? Vamos calcular quais as dimensões dessa seção, né, para que o índice de esbeltez dela seja maior que 100. Então a gente vai usar essa expressão. Lambda, que é o índice de esbeltez, é dado pela razão entre o comprimento dividido pelo raio de giração. Então, para que seja maior que 100, então nós temos que o comprimento, que é 4 metros, dividido pelo raio de giração, tem que ser maior que 100. Dessa forma, nós vamos ter R, 100 vezes R, tem que ser maior que 4, e, portanto, R é igual... Opa, não é igual, nós temos aqui que tem que ser maior, não pode ser igual. Então, R tem que ser maior que 4 dividido por 100, ou R tem que ser maior que 0,04. Certo. Vamos calcular agora o raio de giração, sabendo dessa relação. Então, vou fazer uma separação aqui para ficar nítido. Então, a equação do raio de giração é igual à raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área da seção transversal. Nós sabemos que o raio de giração tem que ser maior que 0,04. Então, 0,04 tem que ser maior que essa expressão aqui. Então, como a expressão depende do momento de inércia, nós temos que determinar. E é uma seção quadrada, o momento de inércia vai ser base elevado à quarta dividido por 12. A base é, no caso, o lado que essa coluna tem que ter. Então, vai ser base à quarta dividido por 12, dividido pela área, que continua sendo, que é uma seção quadrada, base ao quadrado, ou lado ao quadrado. Vou chamar de base aqui, mas é o lado da seção. Se nós reorganizarmos isso aqui, a gente pode fazer uma simplificação. O b ao quadrado aqui pode eliminar uma potência aqui. Nós vamos ter que 0,04 tem que ser maior que a raiz de b ao quadrado sobre 12. Vamos agora para essa outra página, que aí fica fácil, fica melhor de escrever. Então, nós temos que o momento de inércia foi simplificado aqui pela área, e nós temos que 0,04 tem que ser maior que essa razão. Então, a gente pode reescrever aqui, tem que ser maior que b ao quadrado dividido por 12. Para a gente sair desse termo aqui, a gente pode reescrever isso como sendo base ao quadrado. 12 a gente pode dizer que é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Então, a gente consegue tirar esses termos aqui da expressão. Então, vai ficar 0,04 maior que b sobre 2 vezes raiz de 1/3. Isolando corretamente, o nosso b tem que ser, no caso aqui, menor que 13,85 centímetros. Então, basta só realizar a operação básica e a gente vai conseguir encontrar que o nosso lado aí dessa coluna tem que ser menor que 13,85. Para o cálculo da
tensão crítica? A tensão crítica é obtida por essa expressão. π² vezes o módulo de elasticidade dividido por L sobre R². Então, isso aqui é o nosso índice de esbeltez, né? Que no caso aí tem que ser, né, maior que 100 para que ela sofra essa flambagem elástica. Então vamos agora substituir os dados do exercício. π² vezes o módulo de elasticidade, 15.000 vezes 10 à sexta, dividido pelo índice de esbeltez, que é 100 elevado ao quadrado. A nossa tensão crítica vai ser de 14,80 megapascal. Então, portanto, né, para que a condição de índice de esbeltez seja maior que 100, né, ou seja garantido, a nossa dimensão do lado da coluna deve ser menor que 13,85. E nessa situação, a tensão crítica de flambagem vai ser 14,8 MPa. Bom, agora vamos iniciar a seção 3.3, flambagem elástica e plástica. É importante destacar que, até o momento, a gente levou em consideração que os materiais estudados eles sempre seguiriam a lei de Hooke. Daqui em diante, a gente vai estudar o comportamento de barras carregadas axialmente, em que as tensões elas vão exceder o limite de proporcionalidade. Ou seja, o material não apresenta mais comportamento elástico. Essa suposição em que o material se comporta elasticamente e que não vai exceder esse limite de proporcionalidade é razoável para materiais frágeis, né, que rompem sem escoar. Para materiais dúcteis, isso vai implicar que a resistência ao escoamento do material ela não é aproveitada. Então, vamos seguindo aí. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho de deformação elástica e plástica de uma barra. Basicamente, na deformação elástica, as deformações se mantêm dentro da zona elástica. E o membro, né, estrutural, a viga em questão, ela vai retornar ao seu estado inicial após a remoção da carga. Isso é bem trabalhado dentro dos cursos de engenharia, né? Porém, se essa tensão supera o limite de proporcionalidade do material, vai ocorrer o que a gente chama de deformações plásticas. E os resultados, né, obtidos antes dessas deformações, a gente não pode mais considerar. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer uma análise mais profunda, que são baseadas em relações não lineares de tensão e deformação. Tá? Enquanto a gente trabalha no regime linear elástico, a gente poderia fazer a abordagem usando, né, a lei de Hooke. Agora, né, nós estamos trabalhando numa situação onde não é mais linear a relação entre tensão e deformação. Aqui nós temos curvas de tensão-deformação idealizadas, tá? De forma simplificada, que foram obtidas, né, por funções matemáticas. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Em A, que é o primeiro diagrama, é muito utilizado para ligas de alumínio, né? Então, tem duas partes bem definidas, onde a primeira é a região inicial, né, que é a linear elástica, onde a lei de Hooke se aplica, seguida por uma região não linear, que é expressa por uma equação. Tá? Então, a tensão é a função da deformação e é uma equação. Nesse segundo diagrama aqui, a curva é expressa por uma única expressão matemática, tá? Sendo considerada aí em toda a sua extensão não linear. Tá? Então, a tensão é função da deformação, mas depende de uma expressão matemática. Quanto no caso C, nós temos uma curva de tensão-deformação que é muito
utilizado para aço estrutural, pois aqui ele apresenta, né, uma região linear, seguida por uma considerável, né, região de escoamento. Então, nós podemos representá-la aí por duas linhas retas. A linha horizontal aqui, né, ela demonstra que a tensão se mantém constante e a deformação ela aumenta aqui no eixo paralelo aqui, né, ela aumenta. Então a gente considera essa situação aqui de deformação perfeitamente plástica. Aos materiais que apresentam esse comportamento aqui, a gente chama de materiais elastoplásticos. Tá? Então, vou colocar aqui o termo para a gente já associar. Então, deixa eu... Elastoplásticos. Então, são os materiais que apresentam, né, uma deformação que ela aumenta aí a uma determinada tensão constante, que a gente chama de deformação perfeitamente plástica, e os materiais são elastoplásticos. O diagrama D, ele é usado para materiais que sofrem, né, o que a gente chama de endurecimento ou encruamento. O material, né, ele tem regiões aí que são não lineares. Tá? Então, a gente pode entender isso aí como um trabalho a frio, né? O material ele encruou, um endurecimento. Então, a gente tem regiões de aproximação não lineares. Aqui é a região linear e regiões aproximadas, né, não lineares. Esse diagrama também é conhecido como diagrama bilinear de tensão-deformação. Apresenta aí duas retas, né, com diferentes inclinações. A primeira ela segue a lei de Hooke. Tá? No caso em que a deformação ela torna-se muito grande, né, e esses diagramas aqui não conseguem, né, representar de forma simplificada o comportamento do material, a gente considera, na verdade, quando isso chega a acontecer, essas deformações são tão grandes que o material ele perdeu sua utilidade como elemento estrutural. Então, acaba não sendo interessante fazer essa análise. Então, para deformações extremamente elevadas, o material perde a sua capacidade, né, de serviço. Então, essas abordagens aqui não se aplicam e também, né, tecnologicamente não é interessante. Vamos a um exemplo de aplicação desses conceitos aqui. Imagine que uma barra com comprimento de 1 metro e área de seção transversal de 120 metros quadrados é feita com material elastoplástico. Portanto, está nessa região aqui de comportamento perfeitamente elástico, né? Então, semelhante ao apresentado aqui nessa figura. Então, é o que eu acabei de mostrar para vocês na figura C aqui. Então, um material elastoplástico. Vamos seguindo. Se seu módulo de elasticidade é 200 gigapascal e sua tensão de escoamento é de 300 MPa, uma carga axial foi aplicada na barra até que ela sofra uma redução de 100 milímetros, 10 milímetros. Ela foi comprimida, né? Então, em 10 milímetros, e posteriormente foi removida, né, essa carga axial. Qual a deformação final apresentada pela barra? Bom, sabemos que equações básicas de resistência dos materiais fornecem, né, a deformação de uma peça. Então, nós temos essa expressão, que a deformação é dada, né, pela variação dimensional, no caso foi uma redução sigma, dividido pelo comprimento da barra. Então, nós temos que a redução foi de 10 milímetros e a barra tem comprimento de 1 metro, ou seja, 1000 milímetros. Portanto, a deformação é 10 vezes 10 a menos 3. Então, nós temos este valor.
Se a gente voltar aqui no gráfico e usar equações conhecidas, né, nós sabemos da relação entre tensão, deformação e o módulo de elasticidade é o coeficiente de inclinação dessa curva, né? Então, pela lei de Hooke, nós temos essa expressão, que a deformação é dada, né, o produto, na verdade, da deformação vezes o módulo de elasticidade nos resulta na tensão. E se a gente dividir a tensão de escoamento pelo módulo de elasticidade, a gente obtém essa expressão também. Então, vou colocar y aqui, né, que é a deformação dada aqui. Essa expressão aqui é a deformação elástica que a barra apresenta, tá? Ela retorna à sua posição original. Então, a gente substitui aqui os termos. A tensão de escoamento é 300 vezes 10 a sexta. O módulo de elasticidade é 200 vezes 10 a nona. Vai nos dar aí uma deformação elástica de 1,5 vezes 10 a menos 3. Ok. Agora a gente vai determinar, né, qual que é a deformação permanente apresentada pela barra, né? Então, a deformação permanente é a diferença entre essas duas deformações encontradas. Então, nós temos aqui que a deformação permanente é dada pela deformação menos a deformação elástica. Então, aqui é a deformação total da barra, né? Essa aqui é a parcela elástica e essa é a parcela plástica, que é a que vai permanecer. Essa deformação aqui é sob carregamento, tá? Então, após remover o carregamento, vai ficar apenas essa parcela aqui, que é a deformação plástica. Que nesse caso aqui, nós teremos 8,5 vezes 10 a menos 3. Então, essa é a deformação plástica. Em termos de redução da barra, né? Então, a barra ela reduziu 10 milímetros sob carregamento. E no final, né, teve uma deformação remanescente de 8,5 vezes 10 a menos 3. Então, para a gente saber qual que é a redução da barra, que é a permanente, basta eu multiplicar a deformação plástica pelo seu comprimento. Então, nós vamos ter 8,5 vezes 1000 milímetros, né, que é 1 metro, nós vamos ter uma deformação permanente de 8,5 milímetros. Então, essa é a deformação final da barra. Agora, a gente avançando mais um pouco nessa sessão, a gente viu que nas sessões anteriores ainda, né, que as equações de Euler, né, elas foram derivadas a partir da consideração que o material seguiria a lei de Hooke, ou seja, se comportaria de forma elástica. Mas se a tensão atuante no material, né, seja maior que a tensão de escoamento, foi comentado também na aula anterior que o material ele vai escoar antes de ter a chance de flambar. E as equações de Euler não teriam serventia, ou seja, não deveriam ser utilizadas nessa situação. Então, a gente pode dizer que o campo de atuação da equação de Euler é para estruturas longas ou de grande esbeltez. Agora a gente vai estender os nossos estudos à flambagem inelástica, que ocorre onde o índice de esbeltez admissível ele não é superado. Então, nessa figura aqui, a gente tem um diagrama semelhante ao que foi visto na sessão anterior para um aço estrutural, certo?
nesse caso aqui, nós temos a curva de tensão de compressão média, tá? Em função do índice de esbeltez aqui. Tá? Aqui nós temos a tensão de compressão, força dividido pela área, e aqui nós temos o índice de esbeltez, no caso, para o gráfico. Tá? Então, a curva de Euler, vou diminuir o zoom, a curva de Euler, ela é exibida, né, na região CD, aqui embaixo, tá? Em que a tensão atuante é menor que o limite de proporcionalidade do material indicado aqui. Então, nós estamos trabalhando, nós estávamos trabalhando na seção anterior para o nível de tensão abaixo dessa tensão limite de proporcionalidade. Continuando aqui, né, nós temos o índice de esbeltez. Né? O índice de esbeltez, basicamente, né, limite, ele indica, né, qual a esbeltez mínima na qual a curva de Euler é válida. Então, para a gente obter, a gente vai utilizar a equação da tensão crítica de Euler. Tá? E a gente vai substituir a tensão crítica pelo limite de proporcionalidade. Aqui a tensão, né? Tensão do limite de proporcionalidade. Isolando o índice de esbeltez, a gente vai chegar nessa expressão. Tá? Então, a gente está buscando aí, né, o índice de esbeltez limite. O índice de esbeltez limite, ou crítico, que é o que está aqui, ele vai indicar qual que é a esbeltez mínima na qual a curva de Euler, que é essa porção aqui, é válida. Né? Então, a partir disso, a gente vai pegar a equação da tensão crítica de Euler e vai substituir pela tensão aqui do limite de proporcionalidade, porque abaixo dessa tensão nós estamos na curva de Euler. Tá? E a gente vai conseguir, através de uma manipulação matemática, isolar o índice de esbeltez crítico que está nessa equação. Então, se a gente seguir o mesmo exemplo que foi apresentado na sessão anterior, né, onde nós tínhamos um aço com a tensão do limite de proporcionalidade igual a 250 MPa e o módulo de elasticidade de 200 GPa, se a gente substituir nessa expressão aqui, né, vai nos dar um índice de esbeltez crítico, que a gente chama limite também, de 89. Tá? Basta fazer a substituição. π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade de 200 vezes 10 a nona, dividido pela tensão limite de proporcionalidade de 250 vezes 10 a sexta. Então, nós temos como índice de esbeltez crítico de 89. Então, para este material, a carga de Euler ela pode ser considerada e a coluna ela vai flambar elasticamente, né, se o índice de esbeltez aqui for maior, né, maior ou igual, no caso, a 89. Do contrário, né, a gente vai estar trabalhando aí numa situação de carga, né, que vai exceder esse limite de proporcionalidade e a gente vai ter o que a gente chama, né, de flambagem inelástica. Então, a partir dessa curva de Euler, é possível, né, notar que as colunas longas, com elevados índices de esbeltez, sofrem flambagem com valores, né, de carga relativamente baixos, aí, ou com tensões menores nessa região aqui. Né? Índices de esbeltez elevados, a gente vai estar trabalhando com níveis de tensão menores.
também é importante ressaltar que a resistência à flambagem de uma coluna não está ligada à resistência do material em si. Tem correlação com o módulo de elasticidade, que é uma medida de rigidez da estrutura. Porém, a resistência à flambagem ela está correlacionada com a estabilidade da estrutura como um todo. Portanto, a tensão admissível da coluna só pode ser aumentada reduzindo a esbeltez, seção transversal versus comprimento, e aumentando o módulo de elasticidade. Agora, uma situação aqui na qual a estrutura é muito curta, a gente vai ter um índice de esbeltez pequeno, tá? E a gente denomina ela de coluna curta. Esse tipo de estrutura, se a gente olhar aqui a tensão de falha, vai resultar no esmagamento. Tá? Então, a estrutura vai falhar por esmagamento e o escoamento do material vai se dar nessa tensão de compressão última σu aqui. Então, gera um limite de resistência para o material nesse trecho AB. Existe uma região intermediária entre essas colunas curtas, nessa região aqui, e as colunas longas aqui. Então, essa região intermediária vai resultar na falha por flambagem inelástica. Por quê? As tensões atuantes nessa região aqui são superiores ao limite de proporcionalidade do material. Então, está acima dessa região. O material ele vai falhar por flambagem, porém essa flambagem é inelástica. Tá? É inelástica. E porque o material ele não se comporta aí seguindo essa curva de Euler, que é uma região de limite de flambagem elástica, e aqui nós estamos no limite de flambagem inelástica. Os limites entre colunas longas, intermediárias e curtas não são precisamente definidos, tá? Para diversos tipos de materiais. Então, essa distinção é importante para definir qual método será usado para determinar a capacidade de carga da estrutura. Porém, os limites não são precisamente definidos conforme a gente olha aqui. Vamos agora para dados experimentais, tá? Que vai apresentar uma boa correlação com essa curva que a gente acabou de ver aqui, que a gente curva ABCD. Tá? Então, esse aqui é plotagem de dados experimentais de flambagem em colunas. Então, nós vimos aqui que os resultados apresentam uma boa dispersão, tá? Que são esses pontos aqui. Porque, às vezes, a gente tem uma diferença muito grande daquela coluna idealizada que a gente está estudando. Então, é impossível desenvolver um corpo de prova, uma estrutura com as mesmas condições ideais daquela que foram usadas para análise teórica. Tá? E, além disso, nós temos a questão do alinhamento da coluna. Então, na hora de aplicação da carga, o alinhamento da coluna com a aplicação da carga, dos suportes, e isso gera uma grande variabilidade dos resultados. Então, para que essa curva seja considerada e aplicável, utiliza um fator de segurança sobre a tensão máxima. Geralmente, esse fator de segurança é de valor 2. Quanto maior a esbeltez da coluna, maior deve ser esse fator de segurança aí aplicado. Tá? Então, essa é uma situação de dados experimentais. Vamos falar um pouquinho mais sobre flambagem plástica, que é aquela flambagem denominada inelástica, que fica nessa região aqui intermediária, tá? Entre as colunas curtas e as colunas longas. Bom, para a gente analisar as colunas intermediárias sobre flambagem, a equação de Euler não é mais aplicável, então a gente vai usar algumas teorias para flambagem inelástica. Existem ao todo 3, que serão apresentadas
aqui nessa disciplina, tá? Mas podem surgir outras que também são utilizadas, mas 3 teorias serão apresentadas. A do módulo tangente, a teoria do módulo reduzido e a teoria de Shanley. Tá? Vamos começar falando um pouquinho da teoria do módulo tangente. Tá? Então, nós temos aqui um diagrama tensão versus deformação. É uma coluna idealizada, ela está sob compressão. E nesse caso aqui, a coluna é intermediária, ou seja, seu índice de esbeltez ele fica nessa região menor aqui, né, que o índice de esbeltez crítico. Então, nós estamos considerando uma coluna intermediária. Tá? Além disso, a tensão axial ela alcança o limite de proporcionalidade antes da tensão crítica. Então, nós estamos nessa região que é inferior ao índice de esbeltez crítico e a tensão axial aplicada aí vai alcançar o limite de proporcionalidade antes da tensão crítica da estrutura aí. Então, vamos voltar aqui à imagem, onde nós temos o ponto A. O ponto A representa a tensão limite de proporcionalidade do material e o ponto B representa a tensão atuante no material. Tá? Se a carga aplicada aumenta, né, a partir desse ponto, vai ocorrer, né, um aumento na tensão atuante e, portanto, uma alteração na relação tensão-deformação. Essa alteração é dada aí pela inclinação. Tá? Essa inclinação é uma reta tangente no ponto B e é chamada de módulo tangente, o qual pode ser escrito em termos de sua notação diferencial, como sendo d sigma, dE, que é a deformação, é igual ao módulo tangente. Tá? Como eu disse, o módulo tangente é a inclinação dessa reta que tangencia aí o ponto B. Em outras palavras, né, podemos dizer que essa teoria considera, no momento da falha por flambagem elástica, que a coluna se comporta como se fosse feita de um material elástico, porém com menor rigidez. Então, à medida que a tensão atuante aumenta aqui, né, o módulo tangente também é reduzido, ou seja, essa inclinação aqui ela vai diminuindo à medida que essa carga aplicada aí, ou seja, a tensão atuante aumenta. Quando a tensão é menor que o limite de proporcionalidade, o módulo tangente é igual ao módulo de elasticidade, que é a inclinação aqui, né, dessa curva, dessa reta aqui. Então, o módulo de elasticidade vai ser igual, né, na verdade, o módulo tangente vai ser igual ao módulo de elasticidade. A dedução da equação da carga crítica, usando a teoria do módulo tangente, é a mesma da equação de Euler. Então, a carga crítica pela teoria do módulo tangente, ela pode ser dada por essa expressão aqui. Tá? Π ao quadrado vezes o módulo tangente vezes o momento de inércia dividido por L. Então, a carga crítica, usando o módulo tangente, é obtido aí, né, usando a mesma equação de Euler. A única coisa que vai mudar é o módulo de elasticidade, que vai depender, né, da carga que está atuando na seção transversal dessa viga. Tá? Aqui nós temos o módulo tangente, o momento de inércia, o comprimento da coluna. Quanto à tensão crítica correspondente, é similar aí à tensão crítica de Euler.
Tá? Então, podemos dizer aqui em cima que a tensão crítica pela teoria do módulo tangente é dado pela carga crítica dividido pela área. Tá? Ela é a teoria, né, é uma teoria mais simples de ser utilizada, porém tem falhas, né, em apresentar o comportamento fiel do material. Então a gente pode contornar essas lacunas aí utilizando a teoria do módulo reduzido, que é o que a gente vai ver a seguir. Bom, a teoria do módulo reduzido analisa as tensões que atuam nas regiões de uma viga ou coluna sob flambagem, né? Porque ela vai apresentar tensões de flexão composta na seção transversal, em adição à tensão de compressão atuante aí. O que é isso? No lado côncavo, essa região aqui, nesse caso, está sujeita a uma tensão de compressão, σc. E no lado convexo, uma tensão de tração. Bom, a tensão atuante aí, né, ela é somada às tensões de flexão, onde ela é aumentada do lado da compressão, vai ser a tensão atuante, σb, mais a tensão de compressão. Aí no lado da tração, essa tensão atuante vai ser reduzida, σb, mais a tensão de tração. No lado côncavo, a tensão é aumentada e o material ele segue a teoria do módulo tangente. Tá? Então, desse lado aqui, segue a teoria do módulo tangente. Já no lado convexo, onde a tensão atuante é reduzida, né? E a gente vai ter aí a mesma inclinação do módulo de elasticidade E. Tá? Então, aqui é uma região onde se comporta, olhando o gráfico, o lado de compressão ele está nessa região do módulo tangente, que é aumentado, e na região de tração a gente vai estar numa região onde o módulo de elasticidade vai apresentar a mesma inclinação, né, do módulo de elasticidade. É como se fosse dois materiais diferentes aí na coluna. Tá? E o módulo efetivo de um material, que no caso aí a gente chama de módulo reduzido, devido a essa teoria, ele é um valor que fica entre o módulo de elasticidade e o módulo tangente. Tá? Então, o módulo reduzido, vou colocar aqui em cima, ele é obtido por essa expressão. 4 vezes o módulo de elasticidade vezes o módulo tangente dividido pela raiz quadrada do módulo de elasticidade mais a raiz quadrada do módulo tangente, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? E esse caso aí, essa expressão é para uma coluna com seção transversal retangular. Tá? Ele é mais difícil de ser determinado porque ele não vai depender só da tensão atuante, mas também vai depender também do tipo de seção da coluna. Então essa expressão aqui é para uma seção transversal retangular. Quando a gente vai determinar a carga crítica, vou apagar aqui para ficar fácil da gente visualizar, a gente vai usar a teoria que obteve a mesma equação de Euler e a teoria do módulo tangente. Tá? Então a gente usa a teoria do módulo tangente e a mesma equação de Euler para a determinação da carga crítica. Vamos chamar de PR o módulo reduzido, tá? Na verdade, a tensão crítica pela teoria do módulo reduzido, que é π ao quadrado vezes o módulo reduzido vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento ao quadrado. Então, baseia-se na equação de Euler e da teoria do módulo
tangente. A tensão crítica segue a mesma dedução anterior. Carga crítica dividido pela área. Tá? Então, a gente tem uma aplicação bem mais complexa e essa teoria ela também apresenta uma falha. Tá? Então, ela é um pouco mais difícil de se utilizar e tem suas falhas. Qual que é a falha? Ela considera que a coluna ela está sofrendo uma redução de tensão em um dos lados da seção transversal. Só que essa redução ela pode ocorrer após a flexão da barra, que só ocorre após a aplicação da carga, antes de acontecer a redução de tensão. Então, a carga crítica pela teoria do módulo reduzido nunca poderá ser alcançada. Por fim, nós temos a teoria de Engesser, Shirley, 1946. Essa teoria ela se baseou, né, nas teorias do módulo tangente e do módulo reduzido, pois ambas, separadamente, elas não conseguem completamente definir a flambagem inelástica. Então, usando os conceitos, né, Shanley, em 1946, usando esses conceitos, ele conseguiu demonstrar, né, a validade da teoria do módulo tangente de Engesser, e com as conclusões obtidas, né, ele viu que a carga crítica de uma coluna ela tem seu limite superior pela teoria do módulo reduzido e seu limite inferior pela teoria do módulo tangente, conforme a gente olha aqui nesse gráfico, tensão-deformação de uma coluna idealizada sob compressão. Então, o módulo superior de uma coluna, né, ficou bem definida aí pela teoria do módulo reduzido e a inferior pela teoria do módulo tangente. Com base nisso, né, e em favor da segurança, a teoria do módulo tangente vai ser utilizada, né, com base nessa teoria de Engesser-Shirley, como sendo a que vai fornecer a carga crítica, né, na qual a coluna permanece reta e vai ser utilizada aí para o projeto de colunas. Tá? As curvas, teoria do módulo tangente e do módulo reduzido, a gente vê, né, cada comportamento nesse gráfico aqui. Bom, pessoal, como de praxe, eu vou deixar questões para vocês fazerem e me enviarem até a aula que vem. Tá? Então, para a atividade de vocês, eu vou deixar este exemplo 1, que corresponde à questão 1 da seção 3.3. Este não é avaliativo, este é apenas para praticar, é um exemplo. Eu vou fazer no início da aula que vem, mas eu quero que vocês façam para praticar. Os avaliativos são as questões 2 e 3 do livro didático, onde vocês vão encontrar na página 171 até a página 172. Então, essas duas questões vocês precisam enviar. Tá? Então, como de praxe, eu deixo um tempo para vocês fazerem, depois eu faço a gravação da correção comentada. Tá? Então, eu espero que vocês tirem dúvidas ao longo da semana com relação a esses exercícios. Então, obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima aula.